E a lista de hoje é sobre um catálogo de filmes de ficção científica bem interessantes e que tá com os dias contados. E eu tô falando do Star Plus, que em breve deixará de existir se fundindo com o Disney Plus. Mas enquanto isso não acontece, aí vão 7 filmes de ficção científica que eu indico depois da vinheta. Fala pessoal, Beto Fernandes aqui, sejam muito bem-vindos ao canal Quadrante Alpha. Já deixa um like, se inscreve no canal, comenta e compartilha com seus amigos que nem se lembravam mais do Star Plus. Esse é o 4º vídeo que eu faço com essa temática de filmes de ficção científica nos diferentes canais de streaming. Eu vou deixar os outros no card aí em algum lugar, dá um confere lá também. E, mais uma vez lembrando, os filmes não estão por ordem de preferência, então bora pra lista. Alita, Anjo de Combate. Filme de ficção científica baseado no mangá escrito por Yukito Kishiro, dirigido por Robert Rodrigues e produzido por James Cameron. Olha só, Alita conta a história de uma ciborgue que é encontrada num ferro velho ali, completamente sem memória, pelo Dr. Ido, vivido pelo excelente Christopher Waltz, na cidade fictícia de Iron City. Sem memória do seu passado, Alita embarca em uma jornada para descobrir sua verdadeira identidade, enquanto enfrenta desafios, lutas e descobre seu incrível potencial em um mundo repleto de corrupção, violência e tecnologia avançada. E a performance de Rosa Salazar como Alita é impressionante, dando vida para esse personagem digitalmente renderizado, apesar de causar uma certa estranheza no começo por conta daqueles olhos meio esbugalhados, mas logo a gente vai se acostumando. Além disso, essa ambientação futurística e os detalhes desse mundo criado, que é um mundo distópico, bem intrigante, é um ponto positivo desse filme também. O filme só tropeça um pouquinho na sua narrativa. A história ela parece apressada em certos momentos, aí deixando algumas lacunas na construção desse mundo e desenvolvimento dos personagens. Fora isso, Alita é um ótimo filme de ação e aventura que te prende do começo ao fim. I'm with her. Déjà Vu. Esse é um filme de ficção científica e suspense dirigido por Tony Scott e estrelado pelo sempre excelente Denzel Washington. A trama segue um agente do FBI que se envolve em uma investigação sobre um atentado terrorista que aconteceu em Nova Orleans. No entanto, ele descobre que a agência federal possui uma tecnologia experimental que permite visualizar eventos passados e que pode ser crucial para impedir futuros ataques. Utilizando dessa tecnologia, o agente se vê em uma corrida contra o tempo para desvendar o mistério e salvar vidas, ao mesmo tempo em que confronta questões éticas e morais sobre o uso desse tipo de tecnologia. Déjà Vu é um thriller de ficção científica com uma premissa bem interessante, embora o roteiro se torne um pouquinho confuso às vezes. Algumas reviravoltas da trama podem parecer um pouco forçadas ou pouco convincentes, embora isso seja um certo padrão em boa parte dos filmes dos anos 2000. Denzel Washington, como sempre, entrega uma atuação sólida como protagonista, trazendo carisma e profundidade ao seu personagem. A direção de Tony Scott cria uma atmosfera envolvente, especialmente nas cenas de ação e suspense, mantendo o público tenso e intrigado durante todo o filme. No, you don't have to do this. What if I already have? Déjà vu. If you think it's just a feeling, go back and look again. Inimigo Meu. A trama se passa num futuro distante, onde a Terra está em guerra com uma raça alienígena chamada Drax. Durante uma batalha, o piloto humano chamado Willis David, vivido por Dennis Quaid, e um piloto Drac acabam caindo em um planeta deserto e hostil. Inicialmente inimigos mortais, ambos são obrigados a superar suas diferenças e trabalhar juntos para sobreviver nesse ambiente implacável, criando um laço de amizade e compreensão entre essas espécies rivais. Inimigo Meu é um filme cativante que combina os elementos de ficção científica, drama e aventura com sucesso. E a premissa de forçar dois inimigos de guerra a colaborarem para sobreviver cria uma base sólida para o desenvolvimento dos personagens e também para explorar temas como tolerância, amizade e compreensão mútua. Além disso, os efeitos especiais e o design de produção de Inimigo Meu, levando em consideração que é um filme de 1985, até que são bem impressionantes. A forma como foi retratado esse planeta alienígena e as criaturas que vivem nele contribuem para a imersão na história.
Dennis Quaid, Louis Gossett Jr., Wolfgang Petersen's Enemy Mine. Independence Day. A trama se desenrola quando uma raça alienígena avançada lança uma invasão em grande escala no planeta Terra no dia de independência dos Estados Unidos. Enquanto o mundo inteiro é ameaçado pela iminente destruição, um grupo de personagens, incluindo um piloto de caça, interpretado por Will Smith, um cientista, interpretado por Jeff Goldblum, e o presidente dos Estados Unidos, interpretado por Bill Pullman, se unem para liderar a resistência humana contra os invasores alienígenas em uma batalha pela sobrevivência da humanidade. Independence Day é um épico de ficção científica que se destaca por sua escala grandiosa e espetáculo visual, com cenas de destruição em massa impressionantes e empolgantes. Infelizmente, o filme, que tinha tudo para ser um dos melhores filmes de ficção científica de todos os tempos, falha miseravelmente da metade para o fim. É como se existissem dois filmes em um só. A primeira metade do filme destacando a chegada dos alienígenas e todo aquele suspense do que será que vai acontecer, simplesmente sensacional. E a segunda parte, onde os humanos tentam resistir e contra-atacar ao ataque alienígena, é simplesmente terrível, é muito ruim, cheio de clichês e forçações de barra. Uma pena. Add to this briefing, Captain Hiller? No, sir. I'm just a little anxious to get up there and whoop E.T.'s ass, that's all. Eu, Robô. Baseado em uma coleção de contos de Isaac Asimov, a trama se passa em um futuro distópico, mais precisamente em 2035, logo ali, aliás, onde os robôs são uma parte comum da vida cotidiana das pessoas. O detetive Dale Spooner, interpretado por Will Smith, olha ele aí de novo, é designado para investigar um aparente suicídio que pode ter sido causado por um robô, desafiando as 3 leis da robótica que proíbem os robôs de fazerem mal aos humanos. À medida que Spooner mergulha mais fundo na investigação, ele descobre uma conspiração complexa que ameaça a segurança da humanidade e questiona a natureza da relação entre humanos e máquinas. Eu, Robô oferece uma mistura envolvente de ação, suspense e reflexão filosófica sobre a inteligência artificial e a ética da robótica, ainda que de forma simplificada. Os efeitos especiais são impressionantes e contribuem para a imersão nesse mundo futurista. As sequências de ação são bem coreografadas, enquanto os temas mais profundos sobre a natureza da consciência e da moralidade adicionam uma dimensão intelectual à narrativa. I see you remain suspicious of me, Detective. You know what they say about old dogs? Not really. Gotcha. Perdido em Marte. Dirigido por Ridley Scott, baseado no romance de mesmo nome de Andy Weir, a história acompanha o astronauta Mark Watney, interpretado por Matt Damon, que é deixado para trás em Marte após ser dado como morto durante uma missão. Watney precisa usar de toda a sua engenhosidade e habilidades de sobrevivência para enfrentar os desafios de viver em um planeta hostil, enquanto a NASA e seus colegas astronautas trabalham freneticamente para resgatá-lo antes que seja tarde demais. Eu considero Perdido em Marte praticamente uma obra-prima de ficção científica. Esse filme combina uma narrativa envolvente, performances excepcionais e efeitos visuais simplesmente sensacionais. Ridley Scott entrega uma direção competente, capturando a solidão e a grandiosidade do espaço enquanto mantém um ritmo emocionante e tenso ao longo do filme. E o que falar de Matt Damon? Excelente atuação, trazendo carisma e humor para um personagem que enfrenta circunstâncias extremas. A meticulosa atenção dada aos detalhes científicos e técnicos é impressionante, dando ao filme uma sensação de autenticidade e realismo. Mas é só sensação mesmo, porque esse filme contém uma quantidade enorme de erros, fazendo com que a gente tenha que exercitar bastante a suspensão da descrença para deixar passar e curtir o filme. Free Guy, assumindo o controle. A trama segue Guy, vivido por Ryan Reynolds, que é um NPC. NPCs são aqueles personagens dos jogos que a gente não comanda, estão ali para compor cenário ou para atrapalhar nossa vida nos jogos. Em um universo de videogame de mundo aberto chamado Free City. Apesar de sua vida repetitiva e previsível, Guy descobre que está em um jogo e decide assumir o controle de sua própria história. Free Guy é uma aventura divertida e cheia de ação que nos oferece aí uma
uma perspectiva interessante sobre o mundo dos videogames, com Ryan Reynolds trazendo seu humor característico e carisma para o personagem. E as sequências de ação são bem coreografadas e visualmente impressionantes até, enquanto os momentos de comédia garantem algumas risadas genuínas, em alguns momentos pelo menos. O filme muitas vezes é criticado pela falta de originalidade ou pelo desenvolvimento superficial dos personagens secundários. Mesmo assim, eu acho um bom filme de ação, divertido na maior parte do tempo e com uma temática de videogame razoavelmente bem abordada. Is that a Glock in your pocket? No, What? it's 2 Glocks. Oh! E aí, gostou da lista? Já viu todos esses filmes? Escreve aí nos comentários o que achou. Bom pessoal, vou ficando por aqui, espero que tenham curtido mais esse vídeo. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, comentar. Valeu pessoal, um abraço, tchau!